Oi, minha gente, aqui Cida Bento. Nessa temporada do Entrevista, nós estamos comemorando os 20 anos da lei que obriga o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira nas escolas. E hoje nós vamos também tratar da educação escolar indígena. Para conversar comigo hoje, a gente recebe a doutora em educação e especialista em gestão escolar, também diretora da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, Rita Potiguara. Seja bem-vinda, Rita. Obrigadíssima, querida. Uma alegria estar com você. Que seja um encontro, né? Nos enche de alegria. Rita, por que educação escolar indígena? Essa tem sido uma pergunta recorrente, em que pese aí os longos anos de experiência que nós, povos indígenas, temos tido com a escola. Você sabe que na chegada dos colonizadores aqui, eles trouxeram consigo a escola para os indígenas, não é? Não é uma educação dos indígenas, né? A educação dos indígenas eles não quiseram saber. É uma escola para os indígenas, para que eles se integrem à sociedade nacional, para que eles professem a fé cristã, para que eles deixem de falar a língua falada por cada um dos povos indígenas, para que eles sejam integrados àquele projeto colonial que aqui chegou. E assim foi por todos os, né, no decorrer da história. Sempre teve um processo de escolarização para os indígenas, com essa ideia de que eles sejam integrados e deixem de ser indígenas. E aí, quando nós, indígenas, nos aventuramos a construir uma escola específica, uma escola dos indígenas e para nós, indígenas, mas feitos a partir do nosso protagonismo, a partir das nossas experiências comunitárias e dos nossos modos de vida, a gente vai propor uma escola diferenciada que vá se contrapor a esses processos todos, que vá negar, né, esses processos todos que a gente vivenciou, que era com a finalidade de deixar com que a gente não fôssemos mais indígenas, olha só, porque eram considerados seres sem alma, seres que deveriam ser domesticados, e a escola, por muitos anos, foi, né, essa escola foi direcionada para isso. E quando a gente propõe a escola indígena, uma educação escolar indígena, feita por nós indígenas, óbvio que a gente se ancora, né, nas trocas de outros projetos societários, não só dos projetos oficiais, como a gente diz, pelo Estado brasileiro, mas também com outros povos, outras culturas, outros parentes, inclusive com as escolas quilombolas, as escolas do campo, as escolas de fronteira, essa troca que a gente vem construindo, esse nosso projeto de escola específico. O que você diria que marca uma escola ou uma educação escolar indígena? O que é algumas características que você acha que são muito importantes? O primeiro desse que marca essa nossa escola, essa escola que a gente, depois da Constituição Federal de 88, a gente chama de escola indígena, né? Uma escola nossa, uma escola do nosso jeito, uma escola que não mude a forma de ser e de estar no mundo, ela se ancora em alguns pilares, alguns princípios que a gente vem tentando construir a partir das nossas experiências, né? E o primeiro deles é que essa escola seja diferenciada, específica, respeitando os nossos modos próprios de aprender e de ensinar, né? Nós, historicamente, todos os grupos sociais têm as suas práticas de aprender e de ensinar, não é? E nós queremos que essas nossas práticas de aprender e de ensinar venham para dentro das escolas indígenas. E aí eu penso especialmente na educação infantil, por exemplo, a educação das crianças pequenas, não é? A educação das crianças pequenas é um processo comunitário, essencialmente, não é? Não é algo que encerre a criança numa escola, numa sala de aula,
E aí tem o professor que fica ensinando letramento, numeramento para essas crianças. A educação infantil para nós, povos indígenas, por exemplo, não é só isso. É o aprender coletivamente, aprender com os mais velhos, aprender com a mãe, quando a criança, né, tem ali esse contato, os primeiros contatos de socialização ali com a mãe e com a comunidade. Outro aspecto que para nós faz essa escola indígena, né, diferenciada, é ela ser comunitária, e a escola comunitária é uma escola que todo o seu projeto pedagógico, toda a sua metodologia, como ela se organiza, tem a ver com o projeto de sociedade que nós queremos. E nós, povos indígenas, queremos um projeto de sociedade fundado no viver bem, um viver onde nós todos possamos ser felizes. Esse projeto de bem viver ele não é específico só para nós, povos indígenas. Só faz sentido um processo de bem viver que seja para todo mundo. Indígenas, não indígenas, as populações negras, as populações, todas as pessoas que vivem nesse universo, né, vivam bem, tenham as suas identidades respeitadas, tenham as suas culturas, as suas línguas, não sejam discriminados, não sejam tratados de forma preconceituosa, sejam valorizados a partir dos seus modos de produzir. Todos os grupos sociais produzem culturas e produzem riquezas. Né? Nós, povos indígenas, também. Então, a escola diferenciada, a escola indígena, ela vem com essa perspectiva. Não é? E nós temos defendido que melhor, né, o agente, o ator principal para conduzir esse processo de bem viver é o professor da própria comunidade. É o professor indígena, não é? Que ele e ela, né? Nós temos a grande maioria dos nossos docentes das escolas indígenas são professoras indígenas, mulheres, né? Elas carregam essa ancestralidade, essa convivência com a comunidade, com os saberes. E como são escolhidos? Não são concursos públicos? Como são? Ou são como? A maioria dos nossos professores e professoras indígenas, eles passam pelo critério de escolha da comunidade, a comunidade elege, né? É tanto que alguns dos professores das professoras indígenas não têm a escolarização que os sistemas de ensino querem, não é? E aí a gente já tem conseguido avançar nesse aspecto, a gente já teve concurso específico, concurso público em que os sabedores indígenas, os sábios tradicionais, falantes da sua língua, que não passaram por processo de escolarização, fizeram um concurso a partir de provas, né, orais, a partir dos conhecimentos que eles possam apresentar, e foram avaliados por uma banca também constituída por indígenas e não indígenas, e foram aprovados. Mas, lamentavelmente, a maioria dos nossos professores não são do quadro permanente, né, dos sistemas de ensino, são contratos temporários e têm, portanto, uma forma bastante precária, né, de trabalho. Mas é isso. Mesmo não tendo esse vínculo empregatício que tenha seus direitos trabalhistas garantidos, mas os professores indígenas e as professoras ainda são escolhidos por suas comunidades a partir do seu envolvimento com as organizações, com a luta indígena. Isso para nós é fundamental. O professor tem que se estar articulado com as questões da sua comunidade. E aí, Rita, como é que os nossos estados, municípios, como é que o governo federal tem lidado com o trazer o professor indígena para as escolas? Como é que se dá essa contratação? Né? Então, tem se dado, querida, de forma que a gente diz que o Estado brasileiro tem aprendido muito conosco, porque nós temos ensinado outras formas, outras maneiras, outras metodologias de se trabalhar com esses atores específicos que são os professores indígenas, não é? Quando a gente imagina que o Estado brasileiro, a maior parte, né, dos municípios e dos estados e a União também, a forma de contratação dos seus professores é somente através de um concurso que vai testar conhecimentos escolarizados, vai querer um certificado, um diploma, e a gente diz, não, pode ser diferente. A gente também pode apresentar
esses requisitos de termos feito um curso para a formação de professores, portanto, a gente tem uma escolaridade também em que a gente apresenta. Nós também podemos tratar dos conhecimentos historicamente escolarizados, que está dentro daquilo que a gente chama de currículo oficial, como língua portuguesa, matemática, ciências e tudo mais, mas também tem um outro componente que é os saberes específicos de cada povo, os saberes específicos de determinadas comunidades que são necessários de estarem na escola. Nós temos, desde 2005, uma política do Ministério da Educação que incentiva, que promove a criação das chamadas licenciaturas interculturais indígenas, que é para formar os professores para atuar nas escolas de educação básica indígenas do nosso país. E esses cursos eles têm um componente curricular diferenciado, tem uma metodologia diferenciada também, que vai fazendo esse diálogo de saberes, esse diálogo de metodologias entre as especificidades indígenas e as não indígenas, em que ambos temos aprendido muito, tanto os agentes do Estado em si, como a forma como o Estado vai gestando e gerando as políticas públicas, como também nós, povos indígenas, quando adentramos esses cursos, quando a gente passa por essas universidades que são nossas formadoras, todo mundo aprende e é uma riqueza muito interessante. Quando a gente precisa de políticas públicas, de decisões dos órgãos extremamente estruturados, como as secretarias de educação, as delegacias de ensino, o próprio MEC. E nesse lugar de tomadores de decisão, a gente não tem pessoas indígenas, o desafio deve ser muito grande. E como este desafio pode ser superado? É um desafio muito grande porque a gente vive numa luta permanente de se educar e de educar os outros, e de educar o Estado nas suas mais diversas instâncias, não é? É um processo permanente, querida. Esse processo de educação, a gestão da diversidade, do modo geral. Eu falo isso porque eu fui gestora na Secretaria da Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Sim. Fui gestora por 8 anos, não é? Lá sei a dificuldade que é a gente trazer os direitos de povos e comunidades tradicionais, de povos indígenas, os direitos que dizem respeito a determinados grupos específicos para serem promovidos, para serem respeitados. E a gente tem uma estrutura de Estado, de gestão das políticas públicas brasileiras muito engessadas, muito fechadas em caixinhas, muito enquadradas no sentido de que, por exemplo, quando se promove uma política, essa política não é para um sujeito específico, é uma política que não tem identidade, com determinados grupos. Ela é mais universal, genérica. É aquela ideia de universalidade. Que, em geral, a partir de uma perspectiva europeia ou branca. Europeia, branca, eurocêntrica, claro, e urbana, a grande maioria das vezes. Não é? Então, porque tem essa especificidade. Nós, por exemplo, os últimos dados do censo, esses que foram publicados agora em 2022, dão conta de que a gente chegou a quase 1.800.000 indígenas, não é? E parte desses indígenas estão nas cidades, ou seja, a gente tem indígenas que estão organizados em comunidades, vivendo nas cidades, em áreas urbanas, mas temos uma parte desses indígenas que vivem nas terras indígenas, que não estão localizadas, nas cidades. Portanto, são realidades diferentes. Tá. Portanto, mesmo uma educação escolar indígena específica, como a gente fala, de modo geral, ela não pode atender a todos os grupos indistintamente. Tá. Realmente são desafios muito grandes, que é como como educar um aparelho de Estado, altamente institucionalizado para a diversidade, para incorporar, tem um tipo de aprendizado que sempre eles acham que somos nós que temos que aprender, que nós que temos que adquirir esse mérito para saber lidar
com as regras e os códigos das instituições, mas há muito que eles têm que aprender com os diferentes grupos que compõem, né, a sociedade. Eu ia chamar agora, nessa dimensão dos saberes e fazeres que em cada programa nosso nós temos trazido, que a gente pudesse focalizar um pouco uma experiência a partir do que nós estamos conversando aqui. Olá pessoal, eu sou Tiago Anacéia, professor indígena aqui do Ceará. Nós, no que diz respeito a procurar valorizar a educação escolar indígena, temos trabalhado na perspectiva de elencar quais os saberes que circulam em nossa comunidade, quais os saberes que há muito tempo estão presentes em nossas aldeias, através do contato, da troca de experiência com os troncos mais velhos, com os sábios da comunidade, e, na perspectiva intercultural, trazer esses conhecimentos para a sala de aula, para que o aluno indígena ele tenha a possibilidade de se perceber, de se ver na construção, na elaboração desse currículo. Tem sido uma experiência muito exitosa, porque nós estamos falando de saberes que há milhares de anos estão circulando dentro dessas comunidades, acima de tudo, servindo, né, para viver com uma função social de utilidade desse conhecimento, e os alunos conhecem eles. Então, quando você constrói uma relação de confiança em que os alunos se percebem, que os alunos se veem, e acima de tudo, que os alunos veem essas narrativas bem representadas a partir das suas lideranças, as pessoas que são referências da sua comunidade, trazendo esses saberes para a escola, nós percebemos o quanto que isso torna, desperta a criatividade, desperta a vontade de aprender das crianças, a vontade de aprender dos alunos. Gente, como vocês puderam observar, o papo está muito bom. Então a gente retorna no próximo episódio. Até!